Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, A palavra ele pregou, com fidelidade. Deus é incomum e Deus faz coisas incomuns. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus Cristo no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, verso 35. Flores caem morrendo pelo chão, porque perderão todo o vigor. Mas eu prossigo, oh aleluia, minha alma está nos braços do Senhor. Eu sei que pelas voltas do caminho não vou sozinho, estou seguindo meu Pai. Eu sei que pelas voltas do caminho não vou sozinho, Deus comigo vai. Tal como as flores que morrem pelo chão, é a existência do pecador. Somente Cristo, oh aleluia, pode nos dar o eternal vigor. Eu sei que pelas voltas do caminho não vou sozinho, estou seguindo meu Pai. Eu sei que pelas voltas do caminho não vou sozinho, Deus comigo vai. Assim será na eternidade além, eterna glória, santo louvor. Mas é preciso, oh aleluia, não desviar dos passos do Senhor. Eu sei que pelas voltas do caminho não vou sozinho, estou seguindo meu Pai. Eu sei que pelas voltas do caminho não vou sozinho, Deus comigo vai. Eu sei que pelas voltas do caminho não vou sozinho, estou seguindo meu Pai.
Eu sei que pelas voltas do caminho não vou sozinho, Deus comigo vai. Deus é incomum. Deus faz coisas incomuns. O problema conosco hoje é exatamente este. É que nós ficamos tão comuns, tão estabelecidos em coisas comuns, e por fim as coisas até mesmo que deveriam ser incomuns, pessoas que deveriam ser incomuns, se tornam comuns para nós. Um exemplo de dentro de casa. A mãe nunca deveria se tornar uma pessoa tão comum para os filhos, para a família, como tem acontecido. E a mesma coisa o pai, bem como os filhos e toda a família. Levando isso para a igreja, encontramos praticamente a mesma coisa. Coisas e pessoas que para nós ontem eram incomuns, hoje têm se tornado comuns. Isso significa mais o esfriamento do amor. Significa mais o esfriamento do amor. Acaba a novidade, perde-se a atração. A novidade levada pela atração biológica é uma das parcelas que mais sustenta o casamento. Uma das parcelas, compreendam bem. Mas às vezes isto é abafado quando não extinguido entre um e outro, a ponto de não haver nenhuma atração mais. O que você tem que ter cuidado é exatamente com esse fator em relação ao espiritual. A igreja, o pastor, os diáconos, as irmãs, os irmãos, o santuário, a ordem da igreja, a Santa Ceia, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, vai se tornando tão natural, tão comum. E normalmente, só depois que você perde a pessoa, é que você vai dar valor incomum naquilo que você fez comum. O exemplo está aí, quando se perde a mãe, quando se perde a esposa, o marido, o filho, o pai, a mãe, e assim por diante. Agora, meus ouvintes, meus irmãos, não porque isso acontece conosco, é que tem que acontecer com Deus. Deus continua sendo incomum. Depende muito da maneira que você se aproxima dele. Não resta dúvida. O profeta diz: alguns arrancaram barbas de Jesus, cuspiram nele, chutaram-no. Ele não significava nada para eles, e não aconteceu nada na hora. Enquanto que outros, apenas olhar para ele significava um grande valor.
queríamos ver a Jesus. A outros, um olhar de Jesus era o suficiente para sofrer uma libertação total. O exemplo de Zaqueu. Deus faz o incomum. E qualquer homem que já leu a Bíblia sabe que Deus sempre faz o incomum. Quando Deus fala uma palavra através de seu profeta, isto tem que acontecer, se isto é a palavra de Deus. Ora, se é a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Isso é tremendo, porque se tomamos isto nas Escrituras, as palavras de Jesus, de uma forma correta, e aquilo se endereça a nós, é maravilhoso. Mas quando o homem vira as costas e a palavra de Deus não tem o seu endereço, essa é a pior caos, essa é a pior desgraça. Mas contudo, o que Deus tem falado vai acontecer, de bom e de mal. Ele colocou a bênção e a maldição diante do seu próprio povo, através de Moisés. A bênção quando fosse obedecido, a maldição quando fosse desobedecido. Voltemos a entender que quando Deus fala uma palavra, e sempre Ele falou através de seus profetas, devemos notar que todas as Escrituras foram escritas por profetas. Mesmo a cartinha de Judas, que antecede o Apocalipse, um capítulo só, ali ele se tornou profeta. Ele estava sendo a boca de Deus, falado, inspirado por Deus. Todos que escreveram foram inspirados para escreverem a Bíblia, então são profetas, porque eles estão falando a palavra de Deus, falando aquilo que Deus disse, aquilo que não passará. Não importa quanto tempo demore, não importa. Aquilo terá que acontecer, porque é uma semente do próprio Deus, do Senhor Jesus Cristo, que a palavra de Deus é uma semente que o semeador semeou. Ela deve dar seus frutos em sua estação. Nós temos o caso da preocupação de Herodes, um rei assassino, mas ele tinha que existir exatamente naquele tempo, para matar aquelas crianças. Ele não queria o outro em seu lugar. Ele não podia admitir que fosse falado Rei dos Judeus. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E nós devemos observar exatamente que foi naquele tempo próprio, porque a palavra de Deus tem o seu tempo próprio para cumprir. Pode deixar que vai cumprir tudo. Basta você pensar: tu és pó e em pó has de tornar. Se cumpre ou não? Hein, doutor? Tu és pó e em pó has de tornar. A coisa tem um tempo. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Então, foi exatamente naquele próprio tempo
que ele tinha que aumentar os impostos. Fazendo aquilo, ele forçou José e sua esposa, Maria, com a qual ele havia se casado. Eles tiveram que ir de uma forma forçada para Belém. Deus sabe como fazer as coisas. Ele até mesmo faz com que as obras do inimigo o louve, o engrandeça. Há muita gente que pensa que está fazendo uma obra para Deus, combatendo, criticando, perseguindo. Na verdade, é um ministério. Deus será louvado através daquilo. Jesus disse: ai do mundo e ai daquele e ai do mundo por causa dos escândalos. Mas ele nunca disse: ai da minha igreja, ai das minhas ovelhas por causa dos escândalos. Ele nunca disse isso. E Paulo afirmou com experiência própria aquilo que temos experimentado. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. São chamados pelo seu decreto. Então, acontece de pessoas acharem que estão com Jesus nas mãos. Pode fazer com Jesus aquilo que eles quiserem. Pode fazer com aquele ministro o que eles quiserem. Pode falar o que eles quiserem. E que vão acabar com a obra. Não, isso não existe. Nunca existiu e jamais existirá. Acaba com aqueles que não são predestinados. Destroem aqueles que não são predestinados. Tropeçam na grande pedra de tropeço que é o próprio Senhor Jesus Cristo e viram munha. É vantagem tropeçar? Que tal um eleito escandalizado com sua própria eleição, com a palavra de Deus, com o Senhor Jesus, com o arrebatamento? Não. Então, fique sabendo que Deus sabe como fazer as coisas. Ele até mesmo faz com que as obras do inimigo o glorifique, o exalte. Ele chegou a chamar Nabucodonosor, aquele animal, que pastou como animal, de meu servo. Ele estava a serviço de Deus. Davi disse para aquele manqueba, a respeito daquele manqueba, Simei, disse: não, isso aí é o Senhor que mandou ele fazer isso. Ele está a serviço de Deus. Ele está falando a verdade a meu respeito. Mas vocês viram o fim dele. Quando às vezes nós pensamos que é tudo, temos que fazer isto e fazer aquilo, e achamos que podemos fazer o relógio funcionar direitinho, a nosso critério. Bom, eu sou criterioso, meu escritório é bem arrumado, é tudo no lugar certo, essa coisa toda, e minha agenda é assim, assim, assim. Para falar comigo tem que agendar, porque eu não tenho tempo a perder. Não é assim. E nós não procuramos a compreender a agenda de Deus. Será que Deus quer me atender agora? Será que Deus tem tempo para te atender agora, ou você tem tempo para atender a Deus? Nós subimos num tamborete e achamos que estamos nas alturas. Estamos nas alturas. O profeta diz assim, ele mergulhava numa lama lá, uma lama,
a barriga toda suja de lama, e dizia para o pai dele: papai, aqui eu já sei nadar. A pura lama. Um dia o tio dele, na canoa ali, ele disse: tio, eu sei nadar. Ele falou: você sabe? Jogou ele dentro d'água, estava morrendo afogado. O tio teve que salvá-lo. Mas o relógio de Deus está marcando perfeitamente. E Jesus estará aqui bem na hora exata. Pode estar certo disto, pode estar certa disto, que Ele estará aqui na hora exata. Aqui, bem entendido, Ele está em sua plena segunda vinda. Ele não vai pisar nessa terra para levar a sua noiva. Ele vem nas nuvens. E nós estamos sob o ministério do Filho do Homem. Isso é assim, diz o Senhor. Isso é a palavra de Deus. Isso está acontecendo. Vamos acertar o nosso relógio com o relógio de Deus. É simplesmente dizer: Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra. Se é ignomínia, se é vergonha, se é decepção, se são feridas, marcas, cicatrizes. O profeta disse: se você não tem cicatrizes, você nunca batalhou. Se você não chega lá sem errar, é porque você nunca fez nada. E só de não fazer nada, você já é um monte de erro, porque não fez nada. Alguém disse: não, mas mamãe, eu não fiz nada. Não, você vai apanhar porque você não fez nada mesmo. Você tinha que ter limpado o quintal, feito isso, feito aquilo. Então você vai apanhar porque você não fez. Olha, é tão seguro, tão bom, tão aproveitável um tempo deste, uma meditação desta. É tão seguro ter um profeta. Ele diz assim a respeito de Jesus: ele não estará nem um segundo antes. Ele não virá nem um segundo antes. Você viu que quando ele estava lá no monte com Moisés, o monte fumegando, e trovões e coisa, ele não se preocupou porque o povo estava se pervertendo lá embaixo. O povo estava fazendo bezerro de ouro. Ele não teve que voltar correndo, porque senão perderia o seu rebanho. Não. Ele tinha o tempo exato para o seu profeta descer do monte. Ele tem o tempo exato, aconteça o que acontecer. Ele sabe que ninguém arrebatará nenhuma de suas ovelhas. Se Davi, sendo um rapazinho, franzino, o leão não pôde levar a ovelha dele, o urso não pôde levar, agora, a ovelha do bom pastor, Senhor Jesus Cristo, vai ser levada por esse urso ali na fronteira? Não, absolutamente não. Tudo acontecerá exatamente da maneira que Deus disse que isto aconteceria. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus te abençoou. Deus me abençoou. Deus nos abençoou. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
estou caminhando junto a um povo tão simples, mas que sabe onde anda e pra onde vai. Ele não desespera, confiante espera, pois o Deus das montanhas lhe estende a sua mão. E se Deus é tão bom, Ele olhou para mim quando tudo parecia perdido, enxugou minhas lágrimas, fez em mim maravilhas. Esse Deus me encheu de alegria. Eis o povo chegando, alguém está chorando, pois o fardo é pesado para carregar. Muitos não compreendendo, tem até os que zombam, mas o Deus dos profetas é o Deus do perdão. Esse Deus é tão bom, Ele olhou para mim quando tudo parecia perdido, enxugou